Fala galera, tudo bom? Então vamos dar continuidade ao nosso curso do App Pedidos Online. Então, como eu tinha deixado de lição, foi vocês reproduzirem aquele primeiro bloco que nós criamos com a estrutura onde vai conter o produto. Eu falei para vocês reproduzirem e colocarem quantos produtos vocês quiserem, podendo modificar as imagens e o conteúdo também, fiquem à vontade. Eu coloquei só 3 porque não vai ter a necessidade de fazer nada mais complexo. Para os exemplos que eu vou utilizar aqui, esses 3 vai ser mais do que suficiente. É claro que aí vocês podem colocar a quantidade que acharem melhor. Então, nessa aula nós vamos fazer o que? Nós vamos colocar o menu aqui para funcionar, esse menu de navegação, que é quando clicar em bebidas, modificar o conteúdo que é mostrado aqui, que ao invés de mostrar os lanches, deve mostrar os containers com as bebidas. E quando eu voltar, clicar aqui, volta para o conteúdo de lanches. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer, aqui na aba Design, você vai arrastar uma tabela de alinhamento vertical. Eu vou colocar aqui embaixo. Vamos renomear ela para página lanches. Para que mais uma tabela, né? Você já tem tantas aqui. Bom, porque quando eu clicar aqui vai ter que sumir esse conteúdo. E eu não vou ficar sumindo tabela por tabela. Então, o que eu faço? Coloco todas aquelas tabelas numa outra maior para poder sumir com o conteúdo todo de uma vez só. Então, eu vou aumentar aqui a largura. Pode ser fill parent. E agora eu vou arrastar este componente aqui, ó, todo para dentro da minha tabela página lanches. Se ficou desalinhado, é porque tem que arrumar o alinhamento da tabela aqui, ó. Colocar centro. Pronto. E agora é só fazer o mesmo procedimento. Não se esqueça que tem aquelas labels. Achei. Aí você também arrasta ela para manter aquela margem uma da outra. Beleza, então eu já fiz aquilo. Agora terminado isso, tá tudo ok. Eu também coloquei um rodapé aqui, que é bem simples, só colocar uma tabela e uma label dentro dessa tabela, ajustar aí os alinhamentos para ficar o texto da maneira que você quiser. Agora nós vamos criar uma outra estrutura para apresentar o conteúdo das bebidas. Bebidas eu vou fazer praticamente do mesmo jeito, só que eu não vou colocar figura, não vou colocar imagem. Então vai ser essa mesma estrutura, só que sem essa imagem aqui. Então, como que eu vou fazer? Vou clicar na tabela que eu acabei de arrastar, que é a página lanches, e vou modificar aqui, ó, visible, vou deixar invisível. Isso é só para eu poder trabalhar de uma maneira mais fácil aqui, viu? Depois nós vamos modificar essa visibilidade. Então, agora que está mais limpa a tela, eu vou arrastar uma tabela de alinhamento vertical novamente. Modificar o texto dela, o nome dela, para página bebidas. E vou também aumentar a largura, que pode ser fill parent, não tem problema. Como vai ser a estrutura do conteúdo de bebidas? Vai ser uma tabela, primeiro, uma tabela vertical, que vai ser a principal, né? Lá era a tab P3, tab P1, referente à tabela do produto 1. Aqui eu vou colocar tab B1, B de bebida. E a largura também vou colocar 90%, para ficar igual ao dos lanches. E essa tabela aqui tem que ajustar também, para que o conteúdo fique centralizado. Agora aqui eu vou colocar, novamente, repetindo, uma outra tabela vertical e logo abaixo uma tabela horizontal.
E agora eu vou modificar o width das duas. Essa de baixo tem que manter o padrão da outra, que era 80%, que aqui é onde vai ficar lá o botão pedir e a caixa de texto para colocar a quantidade. De novo aqui vou na principal e vou alterar alinhamento. Então agora aqui eu vou colocar duas labels, que era igual tinha no outro, porque eu falei que eu não vou colocar imagem. Então vamos colocar as duas labels. No caso eu escolhi colocar assim, ó. Eu vou colocar em cima o nome da bebida, já com a descrição, por exemplo. Vou colocar aqui, ó, Coca-Cola 2 litros. Certo? Então já tem aqui o nome e consequentemente uma descrição. Eu já vou renomear aqui, ó, para nome B1. E aqui embaixo eu já vou colocar o preço. Então vamos colocar aqui o preço. Não sei se eu falei na outra aula, mas no preço aqui, como eu vou fazer uma função para tirar o preço mais para frente, eu quero que vocês coloquem o valor aqui, por exemplo, preço R$4, em vez de colocar 4,00, né? 4,00, vocês vão usar o ponto. Depois, mais para frente, isso vai fazer sentido. Agora, vou colocar aqui a mesma estrutura, que é um botão. Vou colocar uma label, só que a label agora aqui vai ter uma outra função. E a caixa de texto. Então, vamos para a modificação aqui, ó. Na label, eu vou apagar o texto, certo? E vou dar um edit aqui de fill parent. Não mudou nada, porque eu vou ter que alterar agora aqui, ó, clicando na caixa de texto, apagar o hint e colocar o width igual a o outro que a gente estava colocando 15%. E no botão agora, né? Antes, voltando na caixa de texto, bora modificar tudo aqui, ó. A cor, que é uma cor provisória, né? Porque não, provisória não, desculpa. Essa é a cor definitiva mesmo da caixa de texto. Colocar o text color para branco, porque senão quando digitar não vamos enxergar nada. E vou deixar setado um valor padrão. Lembrando que eu fiz isso também, e se vocês não tiverem feito, façam isso nas outras caixas de texto. Isso também vai fazer sentido mais para frente. E marcar essa propriedade aqui, ó, number online, que é para essa caixa de texto aceitar somente números. Então agora sim eu vou vir aqui para o botão, vou modificar o text color. O texto dela vai ser, né, page, assim como lá na outra aba. A porcentagem também eu vou colocar o mesmo tamanho, 30%. O typeface aqui, typeface não, cadê? Que é o shape, vou colocar o round para ele dar fazer aquelas bordas arredondadas. E mudar aqui a cor do botão de fundo. Essa aqui sim é provisória, só para a gente visualizar melhor aqui no view, mas lá nós vamos alterar a cor dele nos próprios blocos. Então só está faltando agora dar o espaçamento, né? Porque veja como tá ficando. Tá vendo? Então só dá aqueles espaçamentos igual nós fizemos no outro conteúdo lá. Aqui foi pro lugar errado. Essa label para ficar aqui, ó. Nós vamos apagar o texto. E a altura lá eu coloquei 5 pixels. Então vou manter esse mesmo padrão. E mais uma label aqui embaixo, que é para dar aquele afastamento aqui também. Beleza, então vamos ver como ficou. Ó, deu um afastamento, ainda não está dando para perceber muita coisa porque... E aqui tá errado, pessoal. Coloquei a label, tem que ficar aqui dentro. Esse aqui é o container do produto, da bebida. Vai ter uma label ali também de afastamento, mas nesse caso aqui, essa que eu queria colocar era aqui dentro. Então, tab B1, tá vendo? Vamos alterar mais alguns nomes aqui, que é da caixa de texto, que eu coloquei QNT, aqui vai ser B1, e o BTN pedi B1 também. Então, beleza.
Agora vamos só alterar a cor aqui de fundo, vou colocar um cinza claro só para nós visualizarmos aqui, ó. Essa é a estrutura das nossas bebidas, onde vai apresentar o conteúdo das bebidas. Agora eu vou modificar as cores dela nos blocos. Aqui é bem simples, porque já fizemos as variáveis das cores. Então vai ser bem mais simples. Vocês só vão vir aqui, ó, na inicialização, ó, tem uma tabela. Como essa tabela é do mesmo tipo daquela outra que nós usamos para as bebidas, pode dar Ctrl C, Ctrl V e clicando aqui, ó, você vai aparecer ela, ó, página bebidas. Opa, página bebidas não, né? O que eu quero alterar é o tab B1, o background dele, para o verde claro mesmo. E BTN também, como já tem aqui outros botões, só dá um Ctrl C, Ctrl V e modificar qual o botão pedir B1. E a cor é a mesma. Então eu vou vir aqui, ó, como tá. Agora vou recarregar. E pronto, tá configurada as nossas cores. Agora vamos fazer o menu funcionar, né? Beleza. Então vamos diminuir aqui, ó. Eu tenho a página de lanches e a página de bebidas. A que eu quero que fique visível inicialmente é a página de lanches. Então vou marcar aqui para ficar visível. E a página de bebidas eu vou marcar para visible false, né? Então desmarcando aqui, aquilo não vai ser visível. Vamos fazer o teste, ó. Só tem mesmo os lanches, que é o que está visível, os lanches. Então agora quando eu clicar aqui, tem que aparecer o conteúdo da tabela bebidas. Antes, o que eu falei? Que botões ativos nessa página, pelo menos, vai ser representado pela cor verde, e botões que não estiverem ativos vai ser representado pela cor amarela. Para fazer essa modificação, como nós vamos usar aqui algumas vezes, né, várias vezes na verdade, eu vou criar uma função. Caso você não saiba mexer com funções, nunca tenha visto, vai aparecer um link aqui de um vídeo onde eu expliquei bem do início como usar as funções. Então eu vou colocar aqui o nome da função, btn, vou colocar em minúsculo, não vou colocar maiúsculo, btn ativo. Isso quer dizer que vai ser a função para deixar o botão ativo. A função aqui, o nosso procedimento, ele pode receber alguns valores, que é quando você manda algum valor para ser modificado por esse procedimento. Aqui, ó, tem um iconezinho azul, você clica nele, você consegue arrastar quantos valores você quiser. Eu só arrastei um, que nesse caso nós vamos precisar de um, e que eu vou nomear aqui de botão. Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou enviar o botão para essa função e ele vai alterar a propriedade background color do botão enviado. Eu vou fazer de uma maneira diferente que quase ninguém usa, até hoje eu não vi muitos vídeos ensinando a usar esses elementos. Aqui na parte de blocos do lado, você vai ver que tem um último item aqui, ó, Any Components, que significa qualquer componente. Aqui você consegue alterar propriedades de um componente qualquer, sem ser específico de, por exemplo, aqui nesse caso aqui, ó, eu selecionei um botão específico. Se eu usar esses N components aqui, eu vou poder pegar um componente qualquer. Então vou aqui, ó, clicar em N button e aparece as configurações das propriedades. Esse verde claro é para pegar o valor, assim como quando você clica lá no botão, e o verde escuro é para modificar o valor, e é isso que nós precisamos. Então vou explicar um pouquinho aqui, ó, desse bloco. Configurar o botão, tá vendo que não tem que configurar o btn pedir, por exemplo, é configurar o botão.
Aqui você escolhe qual propriedade que você quer configurar. Então é o background. E aqui te espera dois valores, que é do componente e para do componente. Ou seja, então vamos voltar. Modificar o background do botão X, que vai ser aqui, ó, do componente. Então o nosso botão vai estar sendo enviado. E eu vou modificar para que cor. Vou pegar aqui, ó, Ctrl V, a nossa variável, e quando ele estiver ativo é verde escuro. Então, recapitulando, essa função, esse procedimento vai ter que, para ele funcionar, eu vou ter que enviar o botão, e a função se preocupa em modificar a cor dele. O botão desativo vai ser a mesma coisa. Então, eu vou Ctrl C, Ctrl V, mudar o nome aqui, que é btn desativo. Vou colocar desativo, mas pode colocar desativado também, ou outro nome. E também é a mesma coisa, só vou mudar a cor dele, né? Quando ele estiver desativado, ele vai ter que passar para amarelo. Agora, como fazer aquela passagem, né, pelas telas aqui, de mudar o conteúdo, como fazer isso realmente funcionar. Bom, tudo acontece quando eu clico no botão, né? Então vamos aqui, ó, no btn lanches. Vou pegar o evento de clique. Então, quando eu clicar no btn lanches, o que eu posso verificar para mim alterar ou não? Eu escolhi fazer desse jeito, não que seja a melhor forma ou a única. Existem várias maneiras, mas eu escolhi assim. O que eu vou fazer? Eu vou verificar se a tabela, qual tabela? A tabela de lanches, né, óbvio, se ela está visível. Aí, se ela estiver visível, ou se ela não estiver visível, né, essa tabela toda aqui, ó, se ela não estiver visível, eu deixo ela visível e configuro o botão para ficar verde, ou seja, eu chamo aquela função que nós acabamos de criar para configurar a cor do botão. Vou fazer aqui agora, ver se fica mais claro. Ó, quando eu clicar, eu tenho que verificar. Então vou em Ctrl, pegar o bloco aqui, o C, e vou verificar se não estiver visível. Então eu vou vir aqui, ó, não, que é para negar, né, aquela afirmação. Se quem não estiver visível, a minha tabela aqui, ó, tabela página lanches. Então vou pegar aqui, ó, e modificar a propriedade para visível. Então, se não estiver visível a página de lanches, o que eu faço? Eu configuro para ela ficar visível, certo? Porque se eu cliquei lá é porque quer aparecer aquele conteúdo. Vou modificar aqui, ó, para visível. Então eu vou deixar ela visível, certo? Então configuro aqui a propriedade visível para true. E eu vou chamar a função para deixar o botão ativo. Então aqui em Procedures e vou clicar em btn ativo, vou arrastar, beleza, vou encaixar. Então, quando eu clicar, se não estiver visível, eu quero deixar o botão lanches visível, ou quero deixar a tabela lanches visível, e o btn tem que estar, o btn lanches tem que estar ativo, e eu desativo o btn bebidas. Então, como que eu envio o botão? Você vai clicar aqui, ó, no btn lanches. A última propriedade aqui, ó, todas as propriedades você vê que tem um nome do componente e qual a propriedade que eu quero alterar. Nessa última aqui só tem o nome do componente. Por quê? Porque aqui eu estou enviando todas as propriedades, estou enviando o objeto botão. Então aqui, a partir quando eu faço isso, dentro de onde eu estiver enviando, eu consigo manipular qualquer propriedade. Por exemplo, se eu fosse, isso aqui não é mais usual, por exemplo, se eu fosse manipular várias propriedades do botão. Então, ao invés de eu mandar vários parâmetros aqui, né, várias propriedades na função, eu mandaria só o botão e manipulo cada um usando o NComponents. Agora eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. E é claro, né, vou mudar aqui a função, que agora eu quero desativar um
botão. Qual? O botão, o BTN Bebidas. Pera aí, errado. Então, vamos ver se está funcionando. Ainda não está funcionando. Por quê? Porque quando eu clico aqui, a tabela está visível. Então, se está visível, ele não faz nada. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos copiar este bloco, modificar os nomes, porque agora vai ser o BTN Bebidas. Então, quando eu clicar no BTN Bebidas, eu verifico se a página de bebidas não estiver vazia, aí eu configuro a página de bebidas para ficar true. E aqui eu inverto, né? Qual que eu quero deixar ativo? Vai ser o BTN Bebidas. E qual que eu quero desativar? Vai ser o BTN Lanches. Só que ainda está faltando uma coisa aqui. Vamos fazer o teste. Então, beleza, vamos ver. Ó, cliquei, modificou a cor, mas não modificou aqui o conteúdo. E se você for até o final, você vai ver que o conteúdo de bebidas ele até que apareceu, né? Mas não da forma como nós queríamos. Por quê? Bom, isso aí é simples. Quando eu clico em bebidas, eu deixo a página aqui de bebidas visível, mas eu esqueci de desaparecer com o conteúdo da página de lanches, certo? Então eu tenho que fazer isso. A página de lanches eu vou deixar falso. E agora fazer a mesma coisa aqui. Quando eu clicar na página de lanches, a página de bebidas tem que ficar invisível. Então eu coloco para falso. Vamos fazer o teste? Ó. Então agora está funcionando. Ó. Cliquei em bebidas, sumiu aquele conteúdo anterior e apareceu só as bebidas. Se eu clicar em lanches, some o conteúdo de bebidas e fica só os lanches. E está modificando a cor conforme nós queríamos. Aqui, se você quiser que não dê esse efeito aqui, né, que fica branco quando clica, você vai no botão aqui, ó, no BTN Lanches, e desmarca esse Show Feedback aqui dos dois botões. Então vou clicar lá, vamos fazer o teste. Aí agora só modifica sem dar aquele clique, aquele efeitozinho de clique. Agora nós vamos aplicar nos outros botões aqui, que é o botão pedir. Quando eu clicar no botão pedir, eu quero que mude o texto desse botão, que no nosso caso vai ser o status do botão. E assim, consequentemente, a cor dele também. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Vamos pegar o botão aqui, o evento. Eu vou fazer só com um e de novo vou deixar de lição para vocês fazerem nos demais botões aí do seu aplicativo. Então aqui, ó, página lanches, e vou pegar o BTN pedir e pegar o primeiro evento dele aqui, que é o evento de clique. Bom, quando eu clicar nesse botão, o que eu pensei, né? Foi a maneira que eu pensei em fazer. Quando eu clicar no botão pedir, ele vai verificar se o status daquele botão é, por exemplo, na lista, que vai ser o texto que eu vou usar para quando selecionar, vai ser na lista. Então ele vai verificar se o status é na lista. Se for, o que ele tem que fazer? Quer dizer, no caso, eu vou verificar se o status dele é pedir, né, que é o texto inicial. Se for igual pedir, quando ele clicar, ele modifica a cor e o texto. Se não, ele faz o inverso. Então vamos fazer aqui na prática que é melhor. Vamos lá, encontro, pegar o bloco C de novo. Vou fazer aqui, eu vou comparar textos, então eu vou lá em text. E aqui, ó, compare texts. Só que eu vou comparar não é se um texto é maior que o outro, né? É se é igual.
Então tá, eu vou pegar aqui, ó, a propriedade. Vou clicar no botão, cadê? Pode ser em qualquer um, você pode clicar em qualquer um aqui e pegar uma propriedade que você consegue alterar ele lá mesmo. No caso aqui, ó, eu peguei o BTN lanche, mas o que eu quero verificar é o BTN pedir P1 e não é a imagem. Eu quero testar o texto dele, que eu quero comparar. Então vou colocar aqui. E o que eu estou fazendo? Se o texto do meu BTN, né, do botão pedir, for igual a pedir, se for igual a pedir, o que eu vou fazer? Eu vou, obviamente, modificar para ele alterar o texto. Aqui de novo pegar um botão qualquer, mas nós vamos alterar. Eu vou alterar o texto dele para na lista e tenho que deixar o botão ativo, certo? Então, como eu já tenho uma função que faz isso, é só eu chamar a função e enviar o botão que eu quero. Vamos copiar daqui, ó. Só alterar que é o BTN pedir P1, né? Pedir P1 e vou enviar. Vamos fazer o teste. Ó, lembrando que eu só apliquei aquilo pro P1. Então, ó, deu certo. Quando eu cliquei, ele já colocou automaticamente que agora o status é o que? Que ele tá na lista. Esse pedido aqui tá na minha lista. E modifiquei a cor do botão. E agora eu vou fazer só o inverso, que é muito simples. Se ele for igual a isso, você modifica. Se não, você seta ele, né, configura para ficar com os valores originais. Então coloco o else e copio e colo esses blocos aqui, ó, embaixo. Só que o texto, em vez de ir na lista, vai ser pedir. E em vez de ativo, vai ser o desativar o botão para ele voltar a ficar amarelo. Vamos fazer o teste. Ó, na lista, se eu clicar nele de novo, eu tiro ele da minha lista. Então, qual que é a tarefa? A tarefa é vocês replicarem isso aqui nos demais produtos. E é o mesmo para quando vocês forem usar aqui na aba de bebidas também. Vai ser a mesma coisa. Você só tem que se lembrar de alterar esses valores aqui, ó. Todos os valores dos botões aqui você tem que alterar para o botão do evento. Bom, galera, então o que eu tinha para essa aula eu já passei, que foi fazer aquelas animações e aquela troca de conteúdo que eu tinha programado. Então, lembrando, nós ainda estamos na fase de desenvolvimento da interface do aplicativo. Eu creio que na próxima aula nós já vamos começar. Não, ainda não. Na próxima aula nós vamos fazer a segunda tela, que é a tela de pedido com formulário, onde vai aparecer a lista com os pedidos que nós marcamos e o formulário para confirmar a entrega ou não. Então a parte lógica ainda vai demorar mais 1 ou 2 semanas. Então eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam, curtam o vídeo aí, compartilham, entrem na nossa página. Agora a gente também tem o Twitter e Instagram para vocês também ficarem de olho aí. Então eu vou ficando por aqui, galera, e até a próxima.